Olá, amigo internauta, bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Eu sou Berg Lindo e você está no Pode Deixar. Hoje a gente vai falar de riscos. Será que você tem consciência do que você vai enfrentar quando você chegar aqui? Então se liga nessa apresentação. Nesse primeiro tópico eu quero falar para vocês da diferença entre os medos e os riscos. A gente já gravou um momento lindo falando dos medos e lá eu expliquei para vocês que os medos são coisas que você desconhece e que você vai, através do que você desconhece, tentar estudar, tentar aprender e ganhar um pouco mais de experiência nesse seu caminho para cá. A gente falou que você tem que ter a sua lista de medos, onde você vai descrever e lá eu expliquei tudo direitinho. Eu espero que você volte nesse vídeo e vá atrás de criar a sua lista de medos, esse primeiro documento. Os riscos são completamente diferentes dos medos, porque o risco representa uma ameaça, como se fosse um problema, só que ele é conhecido. Você pode antecipar o que vai acontecer e aí prever quais são os tipos de ações que você vai tomar para tentar lidar da melhor maneira possível com esses riscos. Então, a gente aconselha que você faça a sua tabelinha de risco e que você analise e diga do tipo, se eu passar por tal situação, como é que eu vou lidar com ela? Quais são as minhas saídas? O que eu posso fazer? Ok? Obviamente, se você está estudando os medos, você tem a chance de alguns desses medos prever cenários que podem acontecer e aí você vai criar riscos baseados nesses medos. Vamos agora falar do risco positivo. Risco positivo é o risco de dar certo rapidamente. É aquilo que pode parecer a melhor coisa do mundo que podia acontecer com você, mas que você vai perceber que traz também algumas consequências. A gente vai citar só alguns exemplos aqui para ilustrar bem a situação, como no caso de emprego, de apartamento e de idioma, que são as coisas mais simples, as urgências maiores que a gente tem. E vocês vão ver que a pessoa pode ter consequência de adaptação. Às vezes você não está preparado para que aquilo acontecesse naquele momento, ou às vezes aquilo que acontece naquele momento tem outras consequências não só inesperadas, mas que podem te trazer algum tipo de problema. Por exemplo, falando de emprego, imagina se você consegue logo um emprego. O que vai acontecer é que você pode não ter tempo de procurar apartamento. Você pode não ter tempo de conhecer bem a cidade. Então, apesar de você ter conseguido logo o seu trabalho, você vai começar a trabalhar. Se você não tiver tempo para procurar seu apartamento, você vai ter que pensar o que você vai fazer, como é que você vai fazer. Se você vem com família, ou se você está com a sua esposa, qual estratégia vocês vão tomar para poder lidar com isso. Já no caso do apartamento, acontece o contrário. Imagine que você está esperando chegar o primeiro mês, procurar um apartamento, e aí, assim que você chega, alguém te fala alguma coisa e você vai lá e consegue o apartamento. Uma das coisas que pode acontecer em relação a isso é você ter que comprar os móveis rapidamente. Às vezes você vai assinar o aluguel do apartamento achando que vai entrar no mês que vem e o cara te diz, não, o apartamento está disponível a partir da semana que vem ou a partir de amanhã, está aqui a chave. E aí você vai, ok, eu vou entrar no apartamento, mas você não tem nada ainda. Às vezes acontece também do pessoal estar no Brasil ainda, tem uns amigos aqui, o amigo ajuda, mantém contato com alguém, você consegue alugar um apartamento e aí você sabe que assim que você chegar aqui, você já vai ter logo em seguida que correr atrás de imóvel tudo. Isso vai se tornar a sua prioridade, porque você não vai entrar no outro dia sem ter nenhuma cama para dormir. E aí quando você vai começar essa procura dos móveis, imagine que você não encontra os móveis da maneira que você quer. Os móveis que você viu no mercado, você achou ruim, e quando você começa a andar nas lojas, aquilo que você acha, você vai encontrar os mais caros. E aí aquilo vai acarretar um certo aumento de custo para você. Você tem que estar preparado, você pode pensar no que você vai fazer, de repente você tomar algumas ações para conter esse tipo de problema. Outro caso, por exemplo, que é até comum, aconteceu inclusive comigo, foi no caso do idioma. Eu comecei a aprender o idioma mais rápido que a minha esposa. E fez de uma maneira que a gente acabou se separando no curso, e aí você muda um pouco a dinâmica. Você, tipo assim, uma pessoa pode de repente conseguir entrar no curso de inglês, de francês ou inglês, porque você está no nível 1, no nível 2 ou no nível 3, enquanto que o outro está apenas no nível 1 e aí de repente ele não
consegue a vaga para aquele período do curso, vai ter que esperar 2 meses para a próxima turma. Aí você vai ter uma pessoa em casa, sem uma perspectiva de aprendizado imediato, enquanto que o outro está lá se desenvolvendo. Isso pode gerar algum tipo de conflito, algum tipo de problema de adaptação. Ainda nesse caso, você pode, por exemplo, mudar a perspectiva da busca de emprego. Se os dois estão muito longe, de repente um vai chegar para procurar emprego e o outro talvez se sinta um pouco frustrado porque vai ter que ficar em casa ou vai ter que fazer uma outra coisa. Então, apesar da ideia de você aprender o idioma mais rápido ser muito boa, existe um risco que é associado a isso, que você vai ter talvez que administrar. No próximo tópico a gente vai falar de risco negativo. Risco negativo são realmente riscos, são problemas que você pode ter. E eu consegui classificar aqui para vocês basicamente em 5 tipos. Risco de adaptação, risco financeiro, risco associado a idioma, risco relativo aos estudos e também risco em relação a salário. Então vamos começar. Falando de adaptação difícil. Se a sua adaptação é um pouco mais complicada, você vai ter um efeito psicológico importante. Eu já falei nisso em vários outros vídeos do Momento Lindo. Você tem que realmente estar bem preparado mentalmente. Porque se você não estiver, isso pode atrapalhar seus planos, pode afetar o seu desempenho. Se você ficar com caraminhola na cabeça, isso pode levar um certo tempo. E nesse tempo você vai ser menos produtivo e você não vai conseguir fazer talvez tudo que você queria ou gostaria de fazer. Como eu falei agora há pouco no caso do idioma ou do emprego, é aquela questão, por exemplo, da pessoa ter que ficar em casa enquanto o outro está trabalhando. Isso tem um impacto de repente na família. Você tem que pensar, talvez já ir conversando desde já na sua casa, tentar saber como vai agir se isso acontecer. O financeiro é o clássico. O financeiro a gente não tem muito o que falar porque existe de maneira bem simples. Se você demora para conseguir emprego, você vai ter problema, porque você vai precisar de dinheiro rapidamente. Então você talvez tenha que se preparar, tenha que ter uma poupança, trazer uma grana boa para tentar se virar enquanto você não está ainda empregado. A gente falou de idioma agora há pouco, mas um dos riscos negativos que o idioma pode trazer para você é que se você não aprender direito o idioma, se você não se der bem direto com a língua, isso vai retardar a sua procura de emprego. Se você tem alguma dificuldade, você vai ter que investir tempo nisso aí para você tentar se livrar deste problema, entre aspas, idioma, o mais rápido possível. E como eu falei agora há pouco, pode acontecer de uma pessoa do casal aprender mais rápido que o outro, e aí você tem que lidar com isso. De repente, até mesmo o que está aprendendo mais, tentar ensinar um pouco, ou acompanhar, tentar compreender quais são as dificuldades daquela pessoa que está com um pouco mais de dificuldade está tendo, e aí tentar dar umas dicas, não sei, tentar ver alguma coisa em relação a isso. Em relação ao estudo, alguns empregos, especialmente no concurso público, para quem vai trabalhar para os governos, e às vezes até mesmo em alguns tipos de profissão, mesmo no mercado privado, você tem que fazer, às vezes, as provas da ordem, né, do conselho, como o conselho de administração, como o conselho de medicina, etc. E alguns deles exigem que você faça equivalência de estudo. Imagina que um dos riscos que pode acontecer nessa hora é que o processo demore muito. Quando você vai entrar com a papelada, vai ter um monte de documento que talvez esteja no Brasil, que você vai ter que tratar, e aí você vai, de repente, perder os prazos das provas. E se a próxima prova for daqui somente a 6 meses? O que você vai fazer? De repente, às vezes, você está fazendo seu processo de equivalência de estudo, porque você está precisando se inscrever no concurso que você viu. Só que o concurso ele é para daqui a 3 semanas, e você tem que ter um documento na mão que comprove que você está pelo menos em processo de inscrição, porque você pode perder o período de inscrição. Então, você tem que se ligar para esse tipo de coisa. O que é que eu posso fazer para tentar me livrar dessa situação? No caso do salário,
Isso acontece muito com as pessoas que chegam aqui, talvez pela dificuldade da língua, talvez por outros fatores, talvez por não conseguir comprovar toda a experiência ou todo o conhecimento que tem. E aí o seu salário inicial pode ser mais baixo do que o salário que você estava esperando. Então, às vezes, a pessoa chega aqui e diz assim, uma pessoa com meu perfil, ele consegue ganhar 80, 60, 50 mil dólares por ano, pouco importa o valor. E aí, quando você vem, a pessoa considera que você tem apenas 5 dos 9 anos de experiência que você tem realmente, e aí ele vai te dar um salário de 40 mil, de 38 mil. E isso pode causar uma certa dificuldade, porque você pode ter dificuldade de orçamento, isso pode ter que atrasar seus planos, não sei se você vai recusar a sua oferta de emprego ou se você vai pegar ela, mas aí você vai segurar todo aquilo que você tinha que fazer, comprar os móveis, fazer algumas coisas, ou de repente até a sua volta para o Brasil, já pensou? Você está ganhando um pouco menos, você vai conseguir sobreviver, mas aí aquela poupancinha que você ia fazer para fazer a sua primeira viagem de volta, para visitar a família no Brasil, você vai ter que retardar um pouquinho para poder você acumular mais dinheiro e ser capaz de fazê-lo. O que você pode fazer a respeito? Bom, você tem que tomar ações imediatas aí no Brasil. Se você está se preparando, por exemplo, contra os riscos financeiros, porque você sabe que a sua profissão vai demandar mais estudo e você vai ter que passar mais tempo, seria interessante, por exemplo, você criar uma poupança para o seu projeto Canadá aí no Brasil e começar a guardar dinheiro o máximo que você puder. Você tem que pensar, por exemplo, que a sua vida futura ou a sua vida presente, a partir do momento que você decide de vir morar aqui, a sua vida se chama Canadá. Então a sua vida no Brasil você tem que começar a ir deixando ela de lado um pouquinho e tentar passar mais tempo no seu preparo, inclusive no seu preparo financeiro. Então você tem que reagir a essa situação. Então, vamos falar rapidinho de análise de risco de acordo com a teoria da gestão de projetos, porque eu acho que isso ajuda realmente você a pensar e a escrever os seus riscos. A gente classifica e divide a análise de risco em 3 fases. A identificação do risco, as medidas de contingência ou de contenção desse risco e a classificação do risco. Tá bom? Então, a primeira delas, muito simples, da primeira fase, é a identificação do risco. É você simplesmente descrever qual é o risco. Por exemplo, você vai dizer assim, eu tenho um risco financeiro porque eu preciso estudar ainda um ano antes de eu conseguir procurar emprego na minha área. Tá? Então você descreveu a sua situação. Agora você vai pensar no que você vai fazer. Com medida de contingência, você tem 2 situações. Ou você vai eliminar o risco, ou você vai tentar diminuir a importância desse risco como efeito em relação a você. Tá? Se você é capaz de eliminar, quer dizer, se você tem um risco financeiro e você consegue resolver estando no Brasil, trazendo mais dinheiro para passar o tempo, então você eliminou esse risco. Se você não consegue eliminar esse risco, você vai tentar diminuir. Você vai, por exemplo, dizer que enquanto você está estudando aqui, para você ter a sua equivalência de estudo aprovada, você vai ter que trabalhar em algum tipo de profissão temporária, que seja só à noite, que seja só no fim de semana. E aí você vai pensar quais são os tipos de emprego que você pode ter e começar talvez a pesquisar nessa área. Tá? Para você classificar o risco, você diz para cada risco que você listar de coisas que podem acontecer, você vai classificar ele em um dos 3 níveis: baixo, moderado ou elevado. Baixo se o risco de acontecer é muito pequeno, moderado se existe, 50%, 60% de chance que ele aconteça, e elevado se você tem praticamente certeza que esse risco vai acontecer. Por que é importante fazer isso? Porque quanto mais elevado é o risco, mais você vai ter que se dedicar a encontrar uma solução para ele de forma mais detalhada, de forma mais específica. Tá? Se o risco é pequeno, você pode até de repente deixar, eu vou ver isso quando chegar lá e me viro, não tem problema. Se o risco é moderado, você tem que ligar o sinal do alerta, dizer assim, olha, opa, isso aqui vai me acontecer, existe uma grande chance, e se acontecer, como no caso que eu falei lá, dos móveis a gente achar muito caro, a gente vai ter que pôr na cabeça que a gente vai ter que comprar móveis usados de repente, ou sei lá,
tomar alguma outra atitude, e aí depois a gente compra só metade dos móveis, e depois eu vou fazer. É importante você fazer isso, porque você e a pessoa que está com você, no caso, se você vem com a sua família, essa pessoa ela tem que ter consciência do que vai acontecer. Porque às vezes as pessoas criam ideia na cabeça de que vai chegar, vai conseguir apartamento, vai montar o apartamento, e se compara muito com o que você tem no Brasil, como as coisas funcionam no Brasil. Aqui é outro mundo. Aqui as coisas vão funcionar de maneira diferente e as coisas que vão acontecer por aqui com você talvez não tenham uma solução imediata ou não se resolva da mesma maneira que você está acostumado a resolver no Brasil. Então você tem que se preparar bastante para esse risco. Beleza? Tópico fechado. Vamos terminar nossa apresentação falando do último deles, que são as minhas dicas finais. Então, o que eu posso dizer para vocês? Faça a sua análise de risco, não negligencie, palavra bonita, não ignore essa etapa, faça a sua análise de risco. Segunda coisa, tenha um plano financeiro. Talvez de todas as dificuldades, a maior delas seja realmente grana. Se você puder trazer dinheiro, o máximo que você puder, se você puder, sei lá, de repente você sabe que vai passar ainda mais 2 anos para você chegar aqui, e você tem um carro, cuida bem desse carro, tenta trocar de carro para comprar um carro mais novo, simplesmente para você ter mais dinheiro quando você for vender, porque você sabe que quando você for converter isso em dólar, você vai ter uma certa perda nesse valor. Comece a estudar o idioma o quanto antes, se dedique bastante a isso. Quanto mais rápido você for capaz de comunicar, mais rápido você vai conseguir que as coisas funcionem para você aqui, tá? Dica muito importante, está bem no meio, paralelo com dicas finais, ataque os riscos das extremidades para o centro. O que eu estou dizendo a você? Quando você for escrever seus riscos, classifique eles, se você tem, sei lá, 10 riscos, 5 riscos, pouco importa quantos, classifique eles em, primeiro, os baixos, os níveis mínimos, depois você lista todos os médios, depois você lista todos os elevados. Os riscos mínimos e os riscos elevados são aqueles que você tem que se concentrar primeiro. Os mínimos porque você é capaz de eliminar eles rapidamente, traçar uma estratégia simples para fazer isso. E os mais elevados porque é aqueles que vão te consumir talvez mais tempo ou mais cabeça para você saber e se preparar mentalmente para o que você vai ter que fazer. Então, se você eliminar os mínimos e atacar bastante os elevados, você vai conseguir resolver a maior parte dos seus grandes problemas. Aí, os riscos moderados, você pode tratá-los ou pensar neles depois que você tiver atacado esses outros primeiro. Além disso, prepare-se mentalmente, eu não canso de repetir. O fator psicológico é o fator mais importante de todos para quem está querendo trocar de país. Você pode ter dinheiro, você pode aguentar o frio, você pode fazer tudo. Se você não estiver bem preparado psicologicamente, na hora da saudade, na hora de um problema, na hora que o casal não concordar com a opinião um do outro para alguma ação que tem que tomar, tudo junto vai afetar o teu psicológico. Se você não consegue emprego, se você vai trabalhar carregando caixa e chega em casa com dor nas costas toda noite, isso vai afetar o seu psicológico. Se você está estudando idioma e você sai todo dia ali e percebe que não consegue entender o que a pessoa está falando, você vai lá, assistir a aula e volta com aquela sensação de que as coisas não deram certo para você, isso vai afetar o seu psicológico. Então, prepare-se mentalmente muito bem. Saiba que tudo isso é normal e faz parte do seu desenvolvimento. Então, não tenha pressa para ser perfeito logo tudo no início. E para terminar, prepare-se também fisicamente. Cuide muito bem da sua saúde e da sua forma física ainda no Brasil. Parece brincadeira ou parece não ter muito a ver com o assunto, mas se você tiver que arrumar um emprego do tipo, ficar o dia inteiro como vendedor em pé numa loja, será que você já trabalhou em pé um dia inteiro e uma semana inteira e um mês inteiro fazendo isso? Será que você vai levar isso tão numa boa? Vai ser melhor se você estiver bem fisicamente. No começo você não fala direito a língua, você não tem muito contato com o sistema de saúde, você não sabe como as coisas funcionam direito. Então seria mais interessante você realmente tentar se preparar o máximo possível em termos de saúde física para você ter
um sucesso, vamos dizer assim, não atrapalhado por isso. Beleza? Isso termina a apresentação. Obrigado e até a próxima. E aí, gostou desse vídeo? Então, a primeira coisa que eu quero saber é como você recebeu essas informações. Deixe aqui embaixo o seu comentário, diga o que você pensa, faça perguntas, entre na discussão com a gente adora receber realmente a opinião de vocês e ver se a gente está conseguindo ajudar vocês nesse caminho para cá. Não se esqueça, se você não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal clicando nesse botãozinho que vai aparecer aqui, tem um link para o botão de se inscrever. E siga a gente no Twitter, no Facebook. Você pode consultar o nosso site, o www.poddeixar.com. Lá vai ter muita informação. A gente tem mais de 120 podcasts, mais ou menos 1h, 1h30, gravados com todo tipo de conteúdo para você. É divertido e, além disso, é conteúdo sério de informação que vai te ajudar. Obrigado por estar com a gente, continue com a gente, até o próximo vídeo, tchau! De novo, tchau!